E nessa hora eu quero chamar a nossa irmã, a pastora Andréia. Né? A pastora Andréia é irmã da Luciana, ela está ali em Itaberaí, né? E ela vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Tenho certeza de que Deus há de falar conosco, né, a cada um de nós, em nome de Jesus. Não, senhor. Paz do Irmã, Senhor para os seja irmãos. bem-vinda. Obrigada, eu agradeço aí pela oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor. Confesso que é a primeira vez, né, que eu estou com essas novas tecnologias, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você é muito bem-vinda. Amém. Eu quero cumprimentar todos os irmãos na paz do Senhor. Nós estamos aqui no interior, né, e a conexão às vezes não é muito boa, mas os irmãos vão tendo paciência aí um pouquinho com a gente. Amém? Irmãos, nessa noite eu quero estar falando um pouquinho com os irmãos sobre Ezequias. Eu confesso assim que já tem um tempo que eu não prego, tem um tempo assim que eu estava na caverna, né? E esse período, um período de tratamento, de crescimento do Senhor para mim. E nos últimos dias, o Senhor vem ministrando no meu coração que é tempo de me posicionar e é tempo de realmente a gente se colocar na presença do Senhor para que o Senhor possa ministrar esses vinhos novos para nós nesse tempo que nós estamos aí confinados, né? E há uns dias atrás, o Senhor começou a ministrar no meu coração uma palavra sobre a vida de Ezequias. E aí a Luciana veio para cá. Os irmãos estão me ouvindo? Tá, amém. E a Luciana veio para cá e eu, sim, com aquela palavra queimando no meu coração. E a Luciana falou: Deia, eu queria que você pregasse na célula, passando essa quarta-feira na outra. Você pode pregar? Eu falei: Luciana, é de Deus. Porque quando Deus começa a revelar algo que Ele ministra na minha vida e aquela palavra vai queimando no meu coração, é porque o Senhor quer falar algo nesse tempo. E nessa noite, eu queria que os irmãos, se alguém tiver com a palavra do Senhor aí, que abrissem Isaías 38. Nesse primeiro momento, nós vamos ler só o primeiro versículo. Isaías 38, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu quero frisar aqui essa palavra que fala assim: põe em ordem a tua casa. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre esse pôr em ordem a nossa casa. Não apenas a nossa casa física, que hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar mais dentro dela, convivendo mais com as nossas famílias, mas eu quero chamar a atenção para a nossa casa espiritual. Põe em ordem a nossa casa. Esse tempo agora é um tempo de nós olharmos e vermos que igreja realmente somos nós. E eu queria muito que os irmãos abrissem o coração para essa palavra, para que essa palavra não seja apenas uma palavra que vai entrar e vai sair, mas que essa palavra possa entrar dentro do seu coração. Que essa palavra entre e cumpra aquilo que Deus quer que ela cumpra na minha e na sua vida. A palavra do Senhor aqui está falando sobre o rei Ezequias. A Bíblia relata que Ezequias, ele foi um bom rei. No reino do sul e do norte, em Israel, tiveram vários reis. Muitos deles não foram bons. Muitos deles foram idólatras. Muitos deles foram homens pecadores que se envolviam com pessoas de outras linhagens, de outras religiões e atraíam muita maldição. Mas Ezequias, ele foi um bom rei. A Bíblia diz que ele removeu altares, ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, ele confiava no Senhor e obedecia os mandamentos do Senhor. E um belo dia,
Isaías, o profeta Isaías, chega em Ezequias e fala para ele: olha, põe em ordem a tua casa, porque vai morrer e não vai viver. E eu fiquei pensando que chegou na vida de Ezequias o dia mau, e nós estamos vivendo o dia mau. E o que é pôr em ordem a nossa casa? Pôr em ordem a nossa vida. E o Senhor começou a ministrar as 3 áreas da nossa vida: a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e a nossa vida física. Quando nós falamos da vida, da nossa vida física, a nossa vida pessoal, a nossa família, a nossa convivência, né, os nossos relacionamentos com o outro, com o próximo, com os filhos, com o marido, nós tivemos que nos reinventar nesses dias, né? Nós tivemos que nos desdobrar para viver uma vida totalmente diferente daquela vida que a gente estava acostumado. E eu queria começar, nesse pôr em ordem a nossa casa, eu queria começar falando um pouco do nosso caráter. Quantas vezes, irmãos, às vezes a gente se pega nas mínimas coisas que o nosso caráter às vezes fica tão duvidoso em relação a coisas pequenas. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quantas vezes pessoas chegam com um pratinho de bolo, um pratinho de salgado, aqui no interior tem muito isso, né? Aí vem as Tupperware, as irmãs são muito apegadas com as Tupperware, né? E vem os bolinhos e tal. E de repente você abre o seu armário, tá aquele tanto de vasilha dentro do seu armário que não te pertence. Às vezes pega um livro emprestado e não devolve, né? E eu fico pensando assim que esse pôr em ordem a nossa casa tem a ver com todas essas pequenas coisas, sabe? Põe em ordem, tira, joga fora, desapega, sabe? Daquilo que não é seu, daquilo que não pertence àquela casa, daquilo que não pertence, porque isso está no seu interior. Muitas vezes a pessoa que te deu aquele pratinho pensa: puxa vida, eu levei com tanto carinho, né? A vasilha não voltou. Então, estou dando esse exemplo, mas são muitas as coisas que envolvem o nosso caráter. O que a gente pode gerar no outro, né? Então, começar a ordenar essas pequenas coisas. Primeiramente, a questão do nosso caráter, porque Deus, ele começa tratando a nossa vida os grandes pecados, e de repente tem coisa pequena que só nós sabemos, que só nós conhecemos e quem está ali junto conosco. Às vezes, Deus agora, ele quer trabalhar nas pequenas coisas da sua vida, porque você já converteu, quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem traía não trai mais, mas nós sabemos que no nosso caráter tem pequenos traços que muitas vezes atrapalham a nossa comunhão com Deus. Então, pôr em ordem a nossa casa pode começar das pequenas coisas, dessas coisinhas que muitas vezes a gente acha que não impede a nossa vida com o Senhor, né? Outro ponto também, a questão das nossas emoções. Por nós estarmos mais perto, mais junto, tem sido difícil, né, irmãos? Muito tempo junto, convivendo dentro de casa, família. É tão difícil, às vezes, a gente perdoar, a gente passar por cima de coisas que, às vezes, as pessoas nos fazem, nos ferem, né? E bom seria que todo mundo tivesse um coração perdoador, né? Que todo mundo olhasse realmente com esse olhar de amor. E eu creio assim que Deus está nos chamando realmente para viver esse evangelho verdadeiro e genuíno, porque tá, nós assim, Deus, eu penso que está cansado de ver que as pessoas são cristãs, na maioria das vezes, só da boca para fora. E eu não estou falando isso, né, para os irmãos, eu estou falando isso para mim, porque antes de eu falar, o Senhor ministrou isso no meu coração. Está na hora de nós sermos igreja de verdade, de nós sermos cristãos verdadeiros, de nós pararmos com a questão do discurso e viver na prática aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Porque assim, a gente tem visto tantas coisas, tantas pessoas, às vezes de altar, né, que estão ali, igual eu queria falar, citar a pastora Flor de Lis. Gente, é muito triste quando a gente percebe que a igreja, infelizmente, tomou um rumo que não é o rumo que a palavra ensina. E como que vai ser essa igreja da agora para frente? O que Deus tem para nós? Para onde está indo a igreja a partir de agora? A partir de agora, para onde que vai a igreja?
O que que o Senhor tem? O que que o Senhor quer nesse tempo agora? Por que que Deus está sacudindo a figueira? Por que que Deus está ceifando tantas pessoas? Esse tempo é um tempo de reflexão. Quando Isaías chega em Ezequias e fala para ele que ele ia morrer e manda ele pôr ordem na casa, a palavra do Senhor diz que ele vira e ele ora, e ele começa a falar com o Senhor. E ele começa a mostrar como ele foi fiel, como ele buscou o Senhor. Nós precisamos ter crédito diante do Senhor, né? Nós não podemos buscar por ordem na nossa casa, no nosso altar, pôr nosso altar para queimar, simplesmente quando vem uma tribulação na nossa vida, simplesmente quando nós estamos em luta. Nós temos que ter reserva, nós temos que ter depósito, nós temos que ter a preocupação com as coisas que acontecem. Eu tive a experiência aqui no meu trabalho, eu sou agente de saúde, e tem uma moça crente lá de uma outra denominação no meu trabalho, e ela é técnica de enfermagem. E um dia eu tô lá, né, e ela assim, muito bondosa, um coração muito bom, e ela falou assim para mim, olha, a menina tá passando mal, tinha uma menina no postinho vomitando, leva ela na casa dela. E eu, naquela inocência, eu peguei a menina, pus a menina no meu carro e levei a menina para casa. E deixei a menina, fui deixando ela lá, passei na escola e peguei minha menina, a menina me entrou no carro, vim para casa. Passaram uns 2 dias, eu soube que aquela menina estava com meningite, irmãos. Irmãos, eu fiquei tão revoltada. Eu confesso para os irmãos, eu fiquei com tanta raiva dessa Rose, dessa menina, e eu cheguei lá e eu falei um tanto de coisa para ela, eu falei, chamei ela de responsável, eu falei, eu tenho criança, eu não sou ambulância, como é que você pega essa menina e põe no meu carro, né, sabendo que a menina estava com meningite, você não podia ter feito isso comigo. E ela virou para mim assim, humildemente, falou assim para mim, não vai acontecer nada não, vai dar tudo certo, confia no Senhor. Irmãos, e aquilo assim me deu uma sacudida, e eu peguei e falei assim para ela na hora, eu falei, Rose, me perdoa, porque você simplesmente está fazendo seu papel de cristã. Você está sendo uma cristã verdadeira, e eu não estou sendo uma cristã verdadeira. Então você me perdoa, vai dar tudo certo. Fui, fiz os procedimentos que tinha que fazer, né? Eu, meu marido, minha menina tivemos que tomar ali um antibiótico, mas assim, eu vi o amor daquela mulher. Eu vi aquela mulher verdadeiramente, irmão, sendo igreja. E aquilo foi um tapa na cara para mim, que eu falei, que cristã, que tipo de cristã eu sou? Eu não vou estender a mão para uma pessoa que está precisando, porque a pessoa está doente? Como assim, né? E hoje, esses dias eu estava vendo uma amiga minha aqui, o menininho dela estava com Covid, e ela falar para mim assim, olha, o marido dela é pastor, irmãos. Meu marido não toma banho nem no banheiro que o meu filho toma. Tá parecendo que o menino tá com uma doença assim que vai matar todo mundo, sabe? Ele tá discriminando o menino, não chega perto do menino. Então, irmãos, é tempo de pôr ordem na nossa casa, é tempo de verdadeiramente nós vivermos o evangelho, sabe? Olhar para o outro realmente com esse olhar de amor. Nós vamos ser feridos mesmo, o diabo vai levantar pessoas muitas vezes dentro da nossa casa para nos ferir, né? Para nos humilhar, para nos rejeitar, mas nós temos que realmente, verdadeiramente ter um coração perdoador, porque a gente é humano, às vezes a gente sente, a gente sofre, a gente afasta, mas a gente tem que entender que a gente tem que perdoar. Então, pôr ordem na nossa casa também quer dizer nas nossas emoções. E esse pôr ordem nas nossas emoções requer, primeiramente, o perdão. O perdão, perda grande, não é uma perda, um perdão, uma perda muito grande. Quer dizer, você abrir mão de você, muitas vezes, do seu eu, matar a sua carne para perdoar o outro, né? Para que o outro possa ter em Deus o perdão também. Então, nós precisamos ter essa vida de amor, de perdão, de estar o tempo todo nos cobrando e lembrando, nós precisamos ser igreja. Nós precisamos verdadeiramente ser cristãos, né? E sim, eu tenho tido esse cuidado, principalmente no meu trabalho. Outro dia, assim, nos mínimos detalhes na questão do meu caráter. Eu estou trabalhando em casa agora
E não é porque eu sou boa, não, irmãos. É porque o Espírito Santo vai cobrando a gente ou você vai criando a maturidade. Eu estou trabalhando em casa, né? Porque eu sou grupo de risco. Então, eu não consigo, mesmo sabendo que eu estou trabalhando em casa, não tirar o dia e fazer o meu trabalho. Eu sei que muitas pessoas não fazem. E aí, esses dias, uma amiga minha falou assim, você está em casa mesmo? Vamos em Goiânia comigo. Vamos lá, ninguém vai saber, não. Eu falei, olha, deixa eu te falar, eu não faço isso. Não faço. Se eu não tiver um médico marcado com necessidade, eu não faço isso. Porque você imagina eu ir para Goiânia, estou morando em Itaberaí, eu vou para Goiânia, estou lá batendo perna, uma pessoa me vê, que tipo de cristã que eu sou? E a pessoa crente falando isso para mim. Então, assim, é nos mínimos detalhes que nós precisamos fazer a obra de Deus, nós precisamos ser igreja, nós precisamos ter esse cuidado. Nós vamos pecar, nós vamos errar, nós somos falhos, nós somos pequenos, mas o que depender de nós, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter esse caráter de Deus. E uma outra parte, uma outra área também na nossa vida, e tão importante quanto a nossa vida física, o nosso corpo, as nossas emoções, quando fala do nosso corpo, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo. Agora é hora de ter cuidado, de manter a quarentena, de pensar no seu parente que é idoso, de usar a sua máscara, de usar o seu álcool. Se pegar essa Covid, ter a responsabilidade de saber que você não pode ir para os lugares porque você vai contaminar as outras pessoas, né? Eu tô com sintoma de Covid, corre lá e faz um exame, já pega um telefone, já avisa todo mundo que você teve contato, porque eu tive pessoas, eu acompanho pessoas, e eu vi pessoas aqui que eu ligo e falo assim, olha, fulano passou para mim, estava com Covid, fui para a roça com ele, eu sou idoso, a pessoa não me avisou, agora minha família toda está internada, nós estamos com que a mulher está na UTI, que pegou Covid dessa maneira. Nós temos que ser cristãos verdadeiros, nós temos que ter essa responsabilidade. Pegou a Covid, fulano, você esteve comigo? Por favor, faz um exame, fica atento, né? Às vezes você pode desenvolver algum sintoma. Então, irmãos, é nos mínimos detalhes, e eu creio que Deus, nesse tempo, está nos chamando para sermos a igreja verdadeira, genuína, porque hoje nós não estamos, praticamente agora voltou, mas nós tivemos um tempo sem tempo, e quantas pessoas que não podem participar ainda, porque são grupos de risco. Então, Deus está mostrando que, olha, você tem que ser igreja aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde você for, você tem que ser igreja nas suas atitudes, nos seus gestos, nos seus relacionamentos. E um outro ponto que nós precisamos pôr em ordem é a nossa vida espiritual. Irmãos, é tempo de crer, é tempo de crer, ainda que a fé não, as circunstâncias não sustentem a nossa fé, é tempo de acreditar. É tempo de acreditar e é tempo de confiar que o Senhor, ele vai fazer o que for o melhor, seja para levar, seja para curar, o que for feito, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo na nossa vida, irmãos, tem propósito. Tudo na nossa vida. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, você pode fazer tudo, 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 tudo. Você pode ser igreja, você pode fazer o bem, você pode perdoar, você pode amar. Se você não tiver fé, você nunca vai agradar o Senhor. E a notícia boa é que fé é dom. A Bíblia fala que a fé é dom de Deus. Então, a fé nós podemos orar e pedir esse dom, né? Eu não estou falando de uma fé natural, estou falando de uma fé sobrenatural, porque para crer em Deus, para crer em salvação, para crer que tem uma vida após a morte, nós precisamos de uma fé sobrenatural. Porque se a gente for olhar para isso humanamente, a gente não dá conta de acreditar. A nossa mente não alcança. Mas a Bíblia fala que fé é dom. Então, quem não tem fé o suficiente, dobra o joelho, ora, jejuma, clama o Senhor e fala: Senhor, eu quero esse dom da fé na minha vida.
Eu quero acreditar que o Senhor é soberano, que o Senhor tem o controle de tudo que acontece na minha vida tem um propósito, que sejam as coisas boas, sejam as coisas más, o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Porque muitas vezes, na hora que nós precisamos acreditar, a nossa fé é dobre, a nossa fé falha, e aí nós não agradamos o Senhor. E muitas vezes nós deixamos de alcançar as bênçãos do Senhor porque nós não acreditamos. Agora é tempo de nós crermos, é tempo de orar e acreditar que o Senhor está no controle dessa pandemia, é tempo de nós fazermos a nossa parte e, e assim crer que se Deus nos livre, nos guarde, nós pegarmos e se o pior acontecer, essa foi a vontade do Senhor, né? Nós acabamos de perder agora o nosso tio Antônio, que era o pastor Antônio de Jesus, irmão da minha avó, e eu estava vendo o filho dele falar que ele, antes dele ser entubado, né? Primeiro ele foi um grande pregador, um grande ganhador de almas, e ele chegou lá em Umas e o pastor falou, irmão Antônio, pastor Antônio, sossega, né? Para de ficar saindo. E ele falou, irmão, enquanto eu tiver vida, eu vou pregar. Se eu tiver que morrer de Covid, eu vou morrer de Covid. E aí foi, né? Pegou. E aí meu primo falando que antes dele ser entubado, ele fez uma oração. O médico falou para o meu primo que foi a oração mais linda. Ele falou a reza, né? Não é crente? Foi a reza mais linda que ele já ouviu. E o tio Antônio realmente pediu perdão, orou e falou: agora pode me entubar. E dessa intubação ele não voltou, né? Então, olha assim, um exemplo de fé para nós. Porque se nós pregamos isso, nós precisamos acreditar. E quando a gente fala de pôr em ordem a nossa casa, põe em ordem sua vida espiritual, põe em ordem a sua leitura da palavra, o seu relacionamento com o Senhor, a sua oração. Se precisa arrepender de alguma coisa, dobre o seu joelho aí na sua casa. É o Espírito Santo e você. É o seu tempo com Deus, é o seu momento com Deus, sabe? Para que o Senhor possa ter misericórdia, para que o Senhor possa ouvir a sua oração e trazer um renovo, um vinho novo, porque eu creio que quando isso tudo passar, Deus vai ter um outro momento para a igreja. Eu estou assim esperando ansiosamente para onde essa igreja vai caminhar. Eu creio num tempo de avivamento, eu creio num tempo novo para a igreja, porque foram dias muito difíceis, né? A Bíblia conta a história de duas mulheres, né, que foi Marta e Maria. E Jesus chega, né, na casa delas e Marta apavorada, imagina assim que onde Jesus chegava era aquela galera, né? Ele levava a multidão. E a gente fica pensando assim, a gente que é mulher, você está dentro de uma casa e de repente chega aquela multidão, você não sabe nem o que fazer, às vezes você nem tem o que cozinhar. E eu imagino que Marta ficou muito apavorada com aquilo e vendo aquilo, pensou: meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Questão de gente, que esse povo. E aí Maria começou a se quebrantar diante do Senhor, aproveitar aquela presença de Deus, aproveitar aquele tempo com Deus, né? E Marta fica irritada também com razão, porque estava numa situação difícil. E ela começa a importunar Maria e falar para Maria vir ajudá-la, né? E Jesus fala para ela: olha, deixa Maria, né? Porque Maria escolheu a boa parte. Então, esse tempo de pôr em ordem a nossa casa é o tempo de nós escolhermos a boa parte, é o tempo de nós fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é adorar a Ele, gastar tempo com Ele, estar na presença dEle. E para finalizar, irmãos, eu queria ler mais um pedacinho aqui de Isaías 38, do 2 agora até o 6, que diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Primeira coisa que Ezequias fez, ele orou ao Senhor. Ele teve uma sentença de morte. Ele teve ali uma sentença de morte. Tem muitas enfermidades que são para a morte, mas tem enfermidade que é para a glória de Deus, né? E a Bíblia fala que o Senhor, ele orou ali e o Senhor respondeu e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti. Quer dizer, ele tinha reserva com o Senhor, né? Salmo 91, 14 diz assim: porque a mim se apegou com amor,
porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Você conhece o nome do Senhor? Você tem se apegado ao Senhor com amor? Você tem tirado um tempinho para estar com o Senhor? Para ter reserva com o Senhor? Ou você só corre para os pés do Senhor quando realmente acontece alguma coisa ruim na sua vida? Então, ele fala para o Senhor assim, né? Lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, quer dizer, com o caráter, com o meu caráter transformado, com o meu caráter íntegro, com o meu caráter reto diante de ti. E com o coração perfeito, quer dizer, falando das emoções, falando do caráter dele diante do Senhor, mostrando que ele realmente foi um homem que, apesar da posição, apesar do poder que ele tinha, mas ele andava em retidão nos caminhos do Senhor. E fiz o... Luísa, licença, filha. Diante de ti, e com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo, quer dizer, aquela dor do coração. Ele colocou a alma dele ali no altar, né, diante do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. Então, Ezequias, ele gerou Deus, ele clamou, e o Senhor ouviu. Então, nessa noite, o que eu quero deixar para você é isso: põe a sua casa em ordem, põe a sua casa espiritual, põe a sua casa material, seu caráter, suas emoções, sabe, em ordem. Senhor, se for isso que for me levar, amém, glória a Deus. Se não for também, me dá vida. Eu quero viver os dias para o Senhor. Eu quero ser igreja de verdade. Eu quero ter o teu caráter. Eu quero ser uma cristã verdadeira. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Eu quero andar nos seus caminhos em retidão. E uma outra coisa, se apegue ao Senhor com amor. Busca o dom da fé. Nós precisamos ter fé. Senhor, me dá de novo a alegria da tua salvação. Às vezes a gente fica momentos distantes do Senhor. Quantas vezes eu já dobrei o meu joelho e chorando e falei: Senhor, me dá de novo a alegria da tua salvação. Eu quero sentir a tua presença. Porque, irmãos, nós somos tendenciosos a sair da presença de Deus, a deixar que tantas coisas hoje nos envolva, né? Tome o nosso tempo, roube o nosso coração. Então, esse tempo é tempo de pôr em ordem a sua casa. Amém? Amém. E assim eu encerro essa palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra. É tão oportuno o tempo em que a gente está vivendo. Precisamos realmente colocar em ordem